embora meu nome seja Maria Aparecida Junqueira Zampieri, então Tina é bem mais simples e curtinho. Então, essa sou eu. Sou mestra como psicóloga em psicologia médica, doutora no departamento de neurologia e pós-doutorado no departamento de cardiologia da Faculdade de Medicina FAMER. Sou treinadora da abordagem EMDR, pelo EMDR Institute, e autora de livros, artigos e jogos para terapia EMDR. E um protocolo que nós vamos falar um pouquinho dele na explanação de hoje. Então, o que nós vamos falar de um modo amplo é o EMDR como pontual ou processual em psicoterapia, individual ou em grupo. Então, ok, a doutora Francine Shapiro nos presenteou, nos brindou com essa abordagem maravilhosa, em que uma psicoterapia que usa a estimulação bilateral para ajudar a pessoa a reprocessar experiências de vida perturbadoras e que ela mudaria o nome EMDR para terapia de reprocessamento de memórias. Ah, ok. O que é que leva em conta essa abordagem? Que experiências são traduzidas em memórias que são fisicamente arquivadas, mediante um processo totalmente natural chamado processamento adaptativo de informação, que é a base construída, teórica construída pela doutora Francine Shapiro para nossa abordagem e que é exclusiva da abordagem EMDR. Quando esse processamento natural acontece, as memórias são devidamente processadas, integradas, fortalecem a saúde e a resiliência e a abertura para a aprendizagem. E as experiências ficam fazendo parte aí da nossa, do nosso amadurecimento como recursos disponíveis para próximas experiências semelhantes ou para criar novas. Mas, no entanto, por uma sobrecarga emocional, esse processamento natural de informações fica emperrado, então as memórias são guardadas de forma maladaptativa, congeladas, e isso gera vulnerabilidade e sintomas que compõem aí as diferentes psicopatologias. Então, ok, essa é a base teórica da abordagem EMDR, não vamos entrar em super detalhes disso, mas lembrando que a memória travada, a experiência perturbadora fica armazenada ali, e o que a abordagem EMDR faz é basicamente proporcionar uma oportunidade nova e controlada em um espaço seguro para que mediante a estimulação bilateral, o sistema de processamento do cérebro possa funcionar e gerar ali uma integração adaptativa, de modo que a lembrança se reorganiza, perde a carga e passa a informar sem invadir, sem dominar o presente. A doutora Francine Shapiro compôs o seu protocolo clássico de 8 fases, que é extremamente utilizado com uma aplicabilidade clínica que transladou do TEPT das suas primeiras publicações, lá de 1987, para uma gama imensa de outras situações onde o sofrimento atual está sustentado por memórias que não foram devidamente processadas. E essa gama de indicações clínicas tem aumentado significativamente. Então, às vezes a gente usa o protocolo clássico na íntegra, e às vezes a gente, para situações quanto mais complexas, existe uma preparação estendida, mais estabilização e adaptações que têm sido propostas, realizadas e estudadas. Nós podemos usar a abordagem MDR como uma intervenção focal, pontual, e aí ela é focada e breve,
O foco é um exemplo, em um evento, um episódio, ou a exemplo do que acabou de ser explanado na situação do luto complicado. Geralmente são poucas sessões, altamente estruturada, e o objetivo, para a maior parte das situações, é aliviar o sofrimento agudo ou prevenir que sintomas de transtornos de estresse pós-traumático venham a acontecer. E aí tem muitas formas de fazer o EMDR pontual, né, protocolos específicos. Vamos, olhar muito rapidamente para alguns deles. Então, entre a gente falar de uma intervenção pontual ou processual, é o mesmo modelo de fundamentação que muda apenas, o alcance, não o princípio. Quando nós falamos ainda de terapia pontual, muitas vezes o paciente chega por iniciativa própria para resolver uma situação que está perturbando. Às vezes ele chega encaminhado por um colega que trabalha com uma outra abordagem, mas que nos encaminha esse paciente para tratar uma situação específica, seja de uma memória recorrente persistente, ou de uma dificuldade de aderência ao tratamento medicamentoso, de uma fobia, enfim, ou tão largamente utilizado como intervenção precoce, como uma intervenção preventiva contra o desenvolvimento de sintomas de TECT. E também a intervenção pontual, ela é muito empregada em pesquisas, quando nós queremos saber o resultado da aplicabilidade, seja do protocolo clássico ou do protocolo modificado, para determinada situação, e aí nós fazemos uma intervenção muito específica e pontual para aquilo que é objeto de estudo. Já o MDR processual, ele tem um percurso mais aprofundado, e, em geral, ele é um tratamento mais longo e continuado, e muitas vezes o paciente que nos procura com essa finalidade, ele quer, no fundo, reorganizar redes de memória e padrões de vida que sustentam comportamentos que não gostaria de apresentar, mas não consegue, muito embora já conheça por que é que ele tem aquele comportamento. Quanto maior a complexidade e comorbidades presentes no caso que a gente for atender, esse é o formato mais recomendado, o, o EMDR processual. Requer, às vezes, quanto maior a complexidade, a presença de comorbidades, uma preparação estendida, estabilização e, enfim, requer que se integre a história de desenvolvimento que, em geral, está presente nessas situações. E aí a gente pode, no EMDR processual, fazer o tratamento por inteiro, utilizando o EMDR clássico, o protocolo padrão. Às vezes, vamos utilizar esse mesmo protocolo, mas com uma preparação estendida, ou com recursos adicionais, como em tantas situações como a de TEPT complexo, comorbidades, transtornos crônicos, a gente pode lançar mão de recursos adicionais quando necessário. Além disso, podemos fazer, empregar o tratamento de forma individual ou em grupo, que cada vez mais tem sido empregado com abordagem MDR. No individual, nós temos, nós temos no individual o uso do protocolo clássico, vou precisar desligar, mas eu preciso do tempo. Então, não, mesmo revisando. Perdão. Então, vamos lá. No tratamento individual, a gente pode. Obrigada, Virginia. Preciso do controle do tempo, tá? Então, veja lá. No tratamento individual, nós podemos usar para inúmeras situações o protocolo clássico de 8 fases, mas também podemos lançar mão de protocolos adicionais. O ritmo é totalmente personalizado, a cultura, enfim, a situação, os alvos são definidos caso a caso, e o vínculo terapêutico
é formado de forma individual, né, ali na DIAD. E é o formato ideal para quando a gente estiver trabalhando com trauma complexo. Um exemplo de um protocolo bastante interessante, aplicado de forma individual, é o protocolo RT do Elan Shapiro, que é bastante breve e estruturado, com folha de trabalho própria, impressa grande em papel A4, e que a pessoa ali é bastante empregado para intervenção precoce e prevenção de TET, tem uma base de evidências muito robusta de aplicação e de estudos realizados, mas que tem sido utilizado em outras situações também, além da prevenção de TET. Como a Ana Castelo aqui presente, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso com ribeirinhos em que tem empregado sistematicamente esse protocolo e os resultados são maravilhosos, né? E aqui eu quero também mencionar o protocolo MDR Plataforma de Segurança, que é um protocolo de minha autoria, que nasceu como uma ferramenta de preparação para TEPT complexo, para situações mais difíceis, e que foi apresentado no Congresso, no Endria Conference, em Belleville, pela primeira vez em 2017, e segue adiante com muitos estudos que vêm sendo realizados, e que tem uma visão diferente, numa proposta em que as dissociações podem ser entendidas, às vezes até com uma correção do nome dissociação, ser entendida não só como dissociação, mas como não integração, provocada por uma vulnerabilidade de uma má construção neuropsíquica e que isso estaria ali nas raízes dessa vulnerabilidade, portanto, o protocolo EMDR, Plataforma de Segurança, ele utiliza o tempo inteiro o protocolo clássico, mas ele tem uma organização, ele propõe uma organização sistemática da sequência do tratamento para que dar uma oportunidade pela plasticidade cerebral de uma reestruturação que permita que o processamento natural de informações possa acontecer mais frequentemente com as pessoas que estavam aí dentro dessa hipótese. E é um protocolo que leva em conta o desenvolvimento, então, da estrutura, do funcionamento cerebral, levando em conta que nessa formatação, e na formatação não só da estrutura física, né, mas da circuitaria cerebral, principalmente, e que é um desenvolvimento que precisa de estimulação para desenvolver, mas estimulação existe sempre, porque tudo que está acontecendo no entorno funciona como estimulação, mas é a qualidade dessa estimulação, então, que vai fazer a diferença e resultar em uma pessoa, né, dono dessa estrutura cerebral e corpo e mente funcionem de uma forma mais integrada ou com uma dificuldade maior de integração. Então, existe ali, nessa formatação, uma fase pré-concepção, não é? Aí pelo reconhecimento da epigenética, das questões transgeracionais que repercutem na estruturação cerebral, uma fase fetal, uma fase pós-natal, uma fase principalmente voltada para a primeira infância, em que você leva em conta como que as questões ali vividas na infância de forma inadequada se constituem em estímulos negativos, no sentido de prejudiciais à formatação de um cérebro com circuitaria mais funcional, né, e uma pessoa mais resiliente. Então, nesse trabalho apresentado em 2017, então levamos as bases e um caso é, com estados de ego, tratado com estados de ego, um caso muito bonito de transtorno obsessivo compulsivo, com mais de 20 anos instalado e passado por inúmeros tratamentos, e o tratamento com a plataforma de segurança foi um tratamento muito bonito, com 2 anos de duração,
e na comparação com 20 anos, os resultados tão importantes que aconteceram, mudando a vida dessa pessoa totalmente. E aqui, nessa outra situação, apresentado no ano passado também no Congresso da Endria, então, é um estudo realizado dentro da Delegacia da Mulher, com vítimas, né, de diversas formas, de diferentes formas de abuso, em que o protocolo foi experimentado em sessão única, né? Então, um estudo focal, brevíssimo. Então, veja, uma abordagem individual e focal, né? Dentro do que nós estamos relatando. Mas que também nós podemos trabalhar com EMDR em grupo, e cada vez isso é mais empregado, e nós temos aí protocolos maravilhosos, como o do Inácio Jarer, da Lucila Artigas, que desenvolveu o que é tão empregado hoje, que é o abraço da borboleta, e nasceu dentro dessa circunstância, não é? No atendimento a crianças, de um número altamente significativo de pessoas, que usa recursos como desenho, sem necessidade de muitos recursos adicionais, tem uma vantagem maravilhosa em poucas sessões, né, de 50, 60 minutos por sessão, estudos realizados aí com um total de 2 a 6 sessões, mostrando quão eficaz é o emprego desse protocolo, e que tem essa vantagem maravilhosa de você poder trabalhar de 2 a 150 ou mais de 150 participantes com resultados muito, muito interessantes. Como aqui, em que o Alexandre está trabalhando com essas crianças que foram sobreviventes de um descarrilhamento de trem, que destruiu várias casas de um bairro. As pessoas todas desse bairro foram muito afetadas do ponto de vista funcional. E então, foi um trabalho com esse protocolo, o IGTP, e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com de 2 a muitas outras pessoas, como aqui no caso são bombeiros que estão sendo atendidos, aqui um número maior, né, com o uso do mesmo protocolo na situação das enchentes do Rio Grande do Sul do ano passado, e que você pode ver claramente que, além do grupo e de quem está coordenando a ação, tem pessoas de pé, que são os guardas, que estão ali com o objetivo muito específico, e maravilhoso de ajudar que as pessoas se engajem, e, às vezes, se for necessário, sejam retiradas do grupo para um atendimento individual. Então, também podemos ali ter o atendimento de grupo e o atendimento individual, né? E o protocolo já dito, não é, do Elan Shapiro, esse protocolo maravilhoso, usado também para grupo. Então, você pode, com ele, fazer a intervenção individual, a intervenção em grupo, e anualmente, não é, na coordenação, por coordenação da Ana Castelo, pessoas novas, novos MDs são treinados para esse tipo de intervenção. Então, é uma intervenção usualmente realizada com grupos pequenos, 8 a 12 participantes. As pessoas conseguem ter a privacidade de, embora estarem em um grupo, ter ali o que estão cuidando é totalmente reservado e privado. Então, também é um protocolo altamente recomendado, tanto para intervenção individual como grupal. E também o protocolo Plataformas de Segurança também foi adaptado para EMDR-G, Plataforma de Segurança, sendo experimentado para situações diversas da intervenção em grupo. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse, essa intervenção que foi apresentada em 2021 no Congresso da Endria, com diversos grupos, aqui com um grupo de mães, e que nós temos aqui uma outra aplicação, um estudo mais estendido, com 8 encontros,
No caso aqui, esse grupo é um grupo de abusadores, então esse trabalho foi desenvolvido dentro do fórum, dentro da justiça restaurativa, e com pesquisa ele tem um furo muito grande num aspecto primordial, que para a gente desenvolver um estudo científico, existe uma regra número um, que as pessoas têm que ser livres para participar ou não. E essas são pessoas que foram designadas pela justiça restaurativa, escolhendo por periculosidade e reincidência para participar desse estudo. Então, foram 5 grupos estudados com a plataforma de segurança no formato grupal, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse estudo que foi apresentado em Bolonha em 2023, né, no Congresso Europeu, e que não só depois que eles concluíram o grupo, cada um deles foi convidado para um espaço fora do fórum, porque lá eles eram obrigados, tinha controle de frequência e etc. Mas para quem quisesse vir até o consultório para fazer uma reavaliação e um depoimento que era livre. Fazia quem quisesse, viria quem quisesse, faria quem quisesse. E foram depoimentos muito bonitos que nós tivemos essa etapa aconteceu um mês depois do término dos encontros no fórum, né? E nós tivemos presença de vários deles, oriundos desses 5 grupos, em cada grupo foi feito num tempo diferente, né? Numa época diferente. Um grupo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E uma lembrança assim maravilhosa que me aconteceu, um presente esse ano aqui, eu estava em um grande supermercado e uma pessoa se aproximou de mim e disse: A senhora não vai se lembrar de mim, mas eu me lembro muito da senhora e lembro sempre. E aí, falei: O que está acontecendo, né? Ele disse assim: A senhora não vai lembrar mesmo, porque é muita gente, mas eu fui um participante de um grupo que a senhora fez no fórum. E aí eu fiquei muito surpresa com isso. Falei para ele, como você está, né? Ele falou, olha, vou dizer para a senhora, faz 3 anos já que eu participei do seu grupo e a minha vida mudou. Eu faço questão de dizer isso para a senhora. Eu disse, mas mudou como? Ele falou, bom, eu me casei de novo, a minha vida conjugal, a minha vida na família é completamente diferente do que foi até então. Aí eu disse para ele, criatura, você teria coragem de dar um depoimento sobre isso? E ele disse, com muito gosto, quando a senhora quiser. Aí eu pensei com os meus botões, né? Eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. E falei para ele, você aceitaria fazer esse depoimento agora? Ele falou, agora ou no dia e onde a senhora quiser. Falei, bom, se puder ser agora, então vamos lá, né? Só chegamos perto de um lugar com menos gente dentro do hipermercado e ele fez um depoimento maravilhoso, falando no final da entrevista que a gente fez com os que compareceram aqui, então eu repliquei o modelo e perguntei para ele o que você diria para uma pessoa que estivesse numa situação semelhante à que você esteve e que fosse convidado para participar de um trabalho desse. E aí ele fez uma recomendação também muito bonita. Então, era isso Tina, que eu queria 5 minutinhos, tá? então, obrigada. Estamos já encerrando, né, dizendo assim que como um subtipo da intervenção com a EMDR em grupo que tem acontecido não só de forma pontual, que é uma característica desses grupos estudados, como relatei para vocês, mas também como uma forma processual que vem sendo empregada a abordagem EMDR, né, em grupo. E quero não deixar de mencionar que também nós podemos empregar a abordagem MDR no casal ou família, que não deixa de ser um subtipo de um trabalho de grupo, né? E que aí vai ter uma variante que pode ser pontual ou processual, dependendo de como que as queixas, qual é o objetivo que esse par conjugal veio procurar. A psicoterapia, e que pode, inclusive, funcionar
uma coisa que é considerada uma aberração para dentro da terapia familiar que o casal possa ser atendido assim como estão esses dois sendo atendidos nessa sessão, mas que em algum momento em que na observação do terapeuta poderia contribuir muito para o desenvolvimento aí para a saúde do relacionamento conjugal, que um ou ambos pudessem ter a intervenção individual. A gente faz muito isso na intervenção de casal, propondo para que eles sejam atendidos por colegas, mas tem situações pontuais, e aí é que eu digo que é uma discordância muito grande das recomendações da terapia familiar, em que o próprio terapeuta, se em comum acordo com ambos, puderem ser atendidos individualmente em momentos diferentes do atendimento do casal, e se eles concordarem, e aí tem muitas regras regulando isso, tá? Para que não aconteça fantasias de persecutoriedade, enfim, do terapeuta está puxando ó, a sardinha, que é uma fantasia muito frequente na terapia de casal, é, se tudo estiver ok e dentro das regras, a resposta para as várias perguntas for sim, podemos fazer isso, então ela pode ser mesclada. Ora o terapeuta atendendo ambos, ora o terapeuta atendendo apenas um. É totalmente proibitivo, por exemplo, numa situação onde há traição. Então, aí é uma situação que você não pode fazer esse desmembramento, né? Mas em muitas situações é muito benéfico que isso aconteça, né? E só para encerrar um exemplo muitíssimo breve de um casal em que quando eles estavam com o filho, quando mais ou menos o filho fez 5 anos de idade, o homem era um casal heterossexual, e aí, então, o homem desenvolveu um comportamento maladaptativo, e persistente, que estava simplesmente, ela descobriu por acaso e estava destruindo o casamento deles. Ela que procurou a terapia, nós fizemos o atendimento individual, pelas circunstâncias e pelo comportamento que ele desenvolveu, um comportamento obsessivo e homossexual, eu suspeitei, tive por hipótese que podia ter ali um TEPT dentro dessa situação, desencadeando sintomas tais como esse. E aí fiz a pergunta se para ela tudo bem que ele fosse atendido individualmente, para ele também, expliquei para ambos, enfim, as regras foram ok, e ele veio para o atendimento. E efetivamente ele descobriu no processamento, né, ele não tinha dado essa informação, que ele sofreu um abuso sexual aos 5 anos de idade, que foi muito grave, ele ficou muito ferido, ninguém percebeu, ninguém deu atenção, não foi legitimado, não foi cuidado, muito menos tratado. Não é? E quando o filho atingiu 5 anos de idade, ele começou a apresentar esse comportamento anômalo. Então, Ô, Tina, a a- gente vai a- ter que encerrar, Tina, porque nós estouramos eu- o sim, tempo, né? ok. E não vamos Então, ter tempo para as perguntas, né? tá bom. Você, quem quiser, quem tiver que fazer perguntas sobre a apresentação da Tina, aí tem um contato dela aí, seria legal vocês printarem a tela, tá? E, Tina, você disse que tinha um sorteio para fazer, é isso? Sim, Para a gente é um sorteio, finalizar? sim. Então, Entraram duas pessoas depois que a gente fez o primeiro sorteio e eu coloquei já o nome delas aqui dentro, tá? ok. Então, vamos lá. São dois sorteios. Um sorteio é de um curso, do curso Tá? Plataforma de Segurança, tá? Então, o sorteado precisa entrar em contato conosco para ganhar esse curso, tá? Tá. Então, deixa eu ver É, aqui quem vai. Jussiane Carneiro. Olha, tá aí, Jussiane? está presente? Tô Abre aqui, aí. ó. Tá aí? Oh, Legal. E qual é o outro? obrigada. Eu mando para você, Tina. Qual é o outro sorteio?
E o outro sorteio é o sorteio é, um, de uma trilogia, tá? De autoria nossa, daqui do Ciclo de Mutação, que se chama Adote o Seu Filho, seja ele biológico ou não, tá? Então, Tá, é uma vamos lá. referência Vamos que, aqui. que Maria de Lourdes, está aí? está presente. Abre aí seu áudio que eu não estou vendo, a Maria de Lourdes. Abre o áudio, Maria de Lourdes, você está Tô aí? aqui! Olha, pronto. Maria de Lourdes ganhou a Não ganhou trilogia Ah, eu e e Ju, a que bom, hein? Jussiane ganhou o outro o curso. brinde. Tina, você quer falar algumas palavras para a gente finalizar, porque nós já estouramos o horário? Então, quero agradecer muitíssimo à Associação Brasileira de MDR por estar proporcionando essa oportunidade. Esse já está sendo o segundo encontro regional, não é? E acontecendo de uma forma assim tão linda. Quero agradecer os colegas coordenadores desse nosso evento de hoje e as pessoas que apresentaram generosamente os seus estudos, né, que vamos estudar mais e seguir adiante, e a vocês que estão presentes. Podemos fechar por aqui. Perfeito, Tina. Queria agradecer primeiramente, em nome da diretoria da Associação Brasileira de MDR, a coordenação da doutora Tina Zampieri, que é sempre espetacular. Né? Queria agradecer a todos os apresentadores que se esforçaram, que pesquisaram, que trouxeram esse material maravilhoso, todos eles impecáveis. E queria agradecer a vocês por no sábado de manhã, né, fazer parte desse evento que foi tão espetacular. Tá? Em nome da diretoria, eu agradeço e nós teremos o próximo encontro na semana que vem, tá? A gente vai divulgar durante a semana. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Beijão. Estou encerrando o nosso evento.